Fala, mamíferos! Estamos aqui na parte 2 com esses dois companheiros, que é o Ítalo e o Ernesto, no 21º podcast, que será os Segredos da Cerca Elétrica. Estamos aqui também com o Daniel, que estava com a gente na primeira parte. É nóis. Estamos aí. Vamos lá. Ítalo, apresente-se novamente para a turma, para quem não assistiu a primeira parte. Olá, pessoal. Para quem não assistiu a primeira parte, eu sou o Ítalo, gerente regional da Datamars Minas e Norte de São Paulo. Muito bom. Ernesto, conta para nós quem é você. Olá, pessoal. Eu sou Ernesto Coser Neto, sou gerente de produtos da Datamars Trutest, sou responsável pelas linhas de cercas elétricas. Muito bom. Uma coisa que a gente acabou não comentando no outro podcast Ítalo, conta para nós, como é que é esse grupo da Datamars, o que ele tem? O que é? Só cerca elétrica, o que mais que ele tem? Samuel, a Datamars, ela é um grupo, vamos voltar um pouquinho, né? Até 2018 éramos Grupo Trutest, que era composto pelas balanças e leitores Trutest, medidores de leite e cercas elétricas. Tínhamos a linha Speedrite, a linha Terco e a linha Patriot, aqui no Brasil. Fora a gente tem outras linhas, Capel e Stayfix. Com a compra, vieram as seringas Syncro de fluxo contínuo, material bem reconhecido aí pelo mercado também. E posterior houve a aquisição da parte de identificação da Focking, brincos, a parte de polímero, né? Focking ainda continua existindo na empresa com outras linhas, mas a parte de polímero de brincos, essa divisão veio para nós. Então hoje nós temos as cercas elétricas, as balanças e leitores, as seringas e a parte de identificação. Perfeito. Bom, o grupo da Datamars, Samuel, é da Suíça, né? Uhum. A gente segue com fábricas na Europa, na Ásia, na Austrália, na Nova Zelândia e no Brasil. Já está fabricando brinco, eletrificador, já tem bastante coisa fabricada no Brasil. Do Brasil, inclusive, a gente está exportando já material para a América Latina e América do Norte, já tem coisa nossa indo da Datamars para lá. E assim, a gente realmente virou um grupo. Nós somos a única empresa que tem balança, leitor de brinco, seringas, cercas, ou seja, um monte de tecnologias numa empresa só, oferecendo esses equipamentos indispensáveis para as fazendas. Ótimo. E no seu caso específico, Ernesto, seu negócio é a parte de eletrificação, não é? Exato. Eu sou gerente de cercas elétricas e de medidor de leite. Estou tentando trazer o medidor de pasto, que é aquele plate meter, que mede a matéria seca do pasto, mas estou com dificuldade de conseguir trazer. Mas hoje são esses equipamentos aí que a gente gerencia. Tem que pedir então para a turma da Datamars lá, vamos começar a produzir o plate meter aqui no Brasil também. Aí a gente daqui a gente exporta, é melhor do que importar, não é isso? Por aí. Bom, Ernesto, conta para nós então como é que essa coisa da cerca elétrica, como é que eu começo escolhendo o meu aparelho? O que eu tenho que levar em consideração? Samuel, a melhor maneira de entender a cerca elétrica é compará-la com o sistema hidráulico. Sabe, de uma forma bem leiga de explicar e mais didática, a bomba d'água empurra a água na tubulação. O eletrificador empurra o choque no arame. Então, quanto mais HP minha bomba tem, mais potência ela tem, mais ela empurra a minha água. Tá? E no caso do choque, o eletrificador não é HP, mas pensa como se fosse HP, sabe? Quanto mais joule, a unidade chama joule. Quanto mais joule, mais eu empurro minha voltagem. Então, assim, no Brasil, as pessoas aprenderam a falar em quilometragem. Mas vamos fazer uma analogia novamente com uma bomba d'água. Quem que chega numa loja de material hidráulico pedindo, olha, eu estou com 5 km de tubo, que bomba que eu compro? O balconista vai perguntar, tá, sua tubulação está subindo, está descendo, é grossa, é fina, tem muito canto, curva, redutor, vazamento. Ou seja, provavelmente, né, o comprimento é a informação menos importante, né, porque é um motorzinho para vencer resistência, né, para empurrar essa água. O choque é a mesma coisa. Só o que são os vazamentos e redutores numa cerca elétrica?
O fio do choque só pode encostar em materiais isolantes. Quando o fio do choque toca em material que não é isolante, é como se fosse um furinho. O choque vaza por ali. Então, vazamento é todo material não isolante que toca o meu arame. É um furinho. O que são redutores, na comparação com a água novamente? É muito semelhante, é variação de calibre. É emenda, conexões. Então, eu posso estar vindo com arame grosso e fazer uma passagem com arame fino? Não, estou fazendo uma redução. Nozeira, é tudo redutor. Nozeira é o nome técnico para remendo, gambiarra. Terrível. Por aí. Então, assim, eu tenho que vencer essas resistências, tá? Então qual que é o meu liquidificador que eu devo comprar? Apesar, né, eu vou me contradizer aqui, apesar de ser errado falar que é um liquidificador Joule por quilômetro, a gente acaba usando uma referência em quilômetro para facilitar a vida do produtor. Mas eu faço uma outra analogia para explicar isso. O seu carro, Samuel, faz quantos quilômetros por litro? Meu carro está fazendo aí uns 12, 12,5. Correndo devagar, pesado ou leve? Que tipo de estrada? Pelo chassi do Samuel, leve, né? Não, mas é uma brincadeira. É o seguinte, a resposta para isso depende, não sei, porque eu tenho várias variáveis envolvidas no... Agora, se eu falar para você, Samuel, você está sem um marcador de combustível, bota 50 litros lá no seu tanque e daqui 250 quilômetros você para abastecer de novo. 50 para 250, 1 para 5. Tá? Então, esse 1 para 5 no seu carro é garantia de alcance? Você vai chegar é garantia que você vai chegar no seu destino? Não, de jeito nenhum. Não, você pode enfrentar problemas ao longo do caminho que esta proporção ainda vai ficar pequena, você vai ficar preso num atoleiro, preso num trânsito de cidade grande, você vai gastar mais do que 1 para 5. Mas você tem uma gordura, a chance é muito grande de você chegar lá se você usar 1 para 5 no seu carro. É a história de você usar a média, né? Trazendo assim, a gente está tentando usar a cerca elétrica de todas as formas para a gente poder explicar que é complicado. Eu acho que às vezes uma forma de falar para o produtor isso também é o seguinte, é a mesma coisa que o pessoal chega para o técnico e fala assim, tá, mas braquiária fica boa com quantos dias? Nossa, tá chovendo muito pouco, luminosidade, como é que é o negócio? Então não tem como você falar quantos piquetes eu tenho que fazer, você vai na média. Eu acho que tudo aquilo que traz para a gente de informação para você comprar um aparelho, ele vem em forma de média, mas depende de como você vai utilizar, assim como na pastagem. Esse é o ponto. Então, o que a gente faz? Eu tenho que ter o projeto do piqueteamento na mão, aí eu vou somar toda a cerca que eu tenho ali, já pensar a qualidade do fio. Então vamos até voltar aqui um pouquinho. Eu falei para você que o choque, o liquidificador empurra o choque no arame. Uhum. Você quer mandar bastante água, você usa um tubo grosso. O arame, gente, o choque corre pela superfície do arame. Então, quanto maior essa superfície, mais fácil o choque corre. E quando ele enferruja, ele fica mais rugoso, mais áspero, pior o choque corre. Então, um bom condutor é um arame grosso e galvanizado, para que ele não enferruje. Arame fino e enferrujado é o pior dos mundos. Arame grosso e galvanizadinho brilhando é o melhor dos mundos. Tá? Quanto mais zinco também é melhor, né, Ernesto? Quanto mais zinco, até porque também o zinco impede a corrosão, né? Que ele enferruje. Mas vamos lá. Mas peraí, o zinco como material zinco, ele é melhor condutor do que ferro? Sim, que o aço, né? Aço é carbono com ferro, né? Aço galvanizado, né? Isso. É melhor. Mas, então, assim, voltando no exemplo. Você vai pegar o mapa da sua área, já vai prever mais subdivisões futuras, vai analisar o nível de dificuldade que está para o choque correr nos seus atuais fios, se vai usar fio eletroplástico ou não, porque o fio eletroplástico são fios mais finos, né, que tende a oferecer maior resistência para o choque correr do que um arame. Ou seja, você vai olhar a dificuldade da sua fazenda e usar 1 para 5. Ou seja, se tem 30 km de cerca, 1 para 5. Estamos falando do liquidificador de 6 joules. Tá? Só que, novamente, esse 1 para 5 é nesta comparação que eu dei com o carro. É garantia de você ter sempre um choque forte? Não.
você pode encontrar problemas maiores que vai roubar teu choque, vazamentos e redutores que vai baixar o teu choque. Você quer, quanto mais tranquilo você quer ficar, mais você aperta essa proporção. Fazendas grandes, Samuel, fazendas desafiadoras, que tem muito funcionário, que pode dar muito erro, eu costumo trabalhar 1:2. Então, nesse piqueteamento aí de 30 quilômetros, em vez de usar 6 joules, eu usaria 15. Entendeu? Para me dar uma tranquilidade maior e uma redução de manutenção, para eu não ter que ficar mandando um cara ir lá ficar limpando essa cerca. Então, de forma prática, o dimensionamento do meu eletrificador, eu vou pegar um mapa da fazenda e comprar o mais forte da loja. E comprar o mais forte da loja. Resumindo. Mas assim, 1:2, 1:5 seria. Se eu tô sempre lá, se eu tô tomando conta da fazenda, se eu tô mais presente, 1:5. Se é um desafio maior, 1:2. Mas deixa eu te falar, nessa brincadeira que eu acabei de dizer, o mais forte, ele é sempre melhor ou não? Eu posso dizer isso? Ou chega num ponto que eu tenho um fio tão fino, com um eletrificador tão forte, que às vezes pode até, sei lá, esquentar o fio, alguma coisa do tipo? Não. Resistência? Não existe isso? Não. Quanto mais forte, melhor. Mais tranquilidade, assim, sabe? Aquela história de que se o aparelho fosse forte demais, vai até derreter o isolador. Não. É lenda. É lenda. Mito. No sentido negativo. Bom, mas e esse arame, então o melhor arame, ele tem que ser mais grosso, galvanizado, mas ele tem que ter capacidade de aguentar carga, como a gente vai fazer um acerco convencional? Não. De 500, 700 quilos e tal, essa não, coisa. porque a cerca elétrica que a gente preconiza nela, o que vai cercar o animal, o que vai conter o animal, é o choque que está ali no arame, não a estrutura. Então, se você pensar que uma cerca de, vamos imaginar uma cerca de 2 fios, com espaçamento de 30 metros, ela vai cercar com choque. Se você pegar a mesma cerca com 3 fios com 10 metros, o que vai cercar é o choque. Se não tiver choque, o animal vai passar igual. Então, não precisa de ter essa carga de ruptura, vamos dizer assim, extra potente. Infelizmente é o que o mercado nos oferece. A grosso modo falando, a parte de arame, a gente não tem tanta opção. Mas eu posso sim pensar num arame com a carga de ruptura menor. Inclusive ele tem mais zinco, esse arame de fábrica, ele já vem com uma zincagem melhor, o que permite uma condução melhor do choque. E, consequentemente, tem um custo mais em conta. Você fala o arame mesmo para a cerca elétrica, né? Sim. Mas me conta uma coisa, eu já escutei isso algumas vezes. Você, vou comprar um arame próprio para cerca elétrica, mas ele é mais fino, então ele tende a ter mais problema. E aí a recomendação, eu já escutei algumas vezes, não de vocês, mas eu já escutei a recomendação, usa o arame mais grosso que tiver lá, ou o arame Z700, que é o mais famoso aí nessa área, para poder rodar. É assim, vamos voltar no exemplo da água. Quanto mais grosso é o tubo, mais fácil e mais volume de água esse tubo leva, tá? Então, o melhor dos mundos é um arame grosso e o mais galvanizado possível. Tem no mercado um arame que ele é grosso, triplamente galvanizado, com mais uma camada de alumínio. Este é a melhor linha mestra que existe. E até voltando no exemplo da linha da água, o ideal é você ter uma linha mestra grossa e melhor, e aí você pode ramificar com fios mais finos. Você entendeu? Então, assim, sobre galvanização a mais ou a menos, na verdade, quem vai definir é a região que você está. Se você está numa região de alta corrosão, se preocupe em galvanizar, em mais camadas de galvanização. Cerca elétrica na beira da praia, então, é terrível. Terrível. Sabe? Então você vai procurar um arame com mais proteção de galvanização. Esse com alumínio, para você ter uma ideia, ele é usado para fazer tela de peixe. Sabe? Então aguenta muito. Né? É um baita de um produto para usar como linha mestra. Sabe? Sim, ele fica naquelas gaiolas, né, de piscicultura. Muito interessante. Essa estava fora do meu conhecimento. Mas e o aterramento? Ele é feito com esse mesmo tipo de material? Como é que cerca peixe com choque? Eu fiquei curioso agora. Não. Mas espera aí. Você sabia que existe sim cerca elétrica para peixe?
É mesmo? Existe. Eu descobri há pouco tempo. Lá nos Estados Unidos, as pessoas, principalmente chineses, têm mania de soltar peixe exótico no rio, como sei lá, como se fosse um agradecimento aos deuses deles lá. Então eles soltam carpa, por exemplo, no rio. E que é exótico, né? Que vai fazer mal para a fauna americana. E aí, para que esses peixes não cheguem lá na região dos Grandes Lagos, eles fizeram uma cerca elétrica dentro d'água. Procure aí no Google. Essa eu vou procurar. Electric Fish Barrier. É uma barreira elétrica para não chegar nos Grandes Lagos. Mas o que eu disse é tela normal, para fazer tanque-rede, sabe? Tela não é com choque, não. Mas existe cerca elétrica para peixe. Você que está escutando aí, não põe choque na piscicultura, não. Não. Vai dar ruim. Bom, mas e o aterramento? Ele é feito com o mesmo arame, com o mesmo conceito ou não? Manda aí, Ítalo. Cara, o aterramento, a gente indica que seja feito com material hoje galvanizado. Tem muito ainda o material cobreado, mas isso em função da própria indústria. Cada dia que passa, esse banho de cobre ele vai diminuindo e, consequentemente, diminuindo a qualidade e durabilidade, te obrigando a ter que renovar isso mais rápido. Então, a gente tem usado e indicado, já há uns 5 anos, né, Ernesto, mais ou menos, a parte de haste galvanizada. E daí a gente usa o cabo subterrâneo próprio, que também ele é galvanizado, para linkar essas hastes, interligar elas e linkar ela na cerca. Então, assim, estou usando tudo o mesmo material. Haste, cabo e o arame, que é tudo o mesmo metal, vamos dizer assim, né? Quando a gente mistura metais, a tendência disso oxidar, ou enzinabrar, igual o pessoal fala, a campo, ela é muito grande e com o tempo isso causa prejuízo para o aterramento. Me explica uma coisa, tá, vamos fazer o aterramento então, beleza, com todo o material que você está falando, galvanizado, mesmo material, para evitar enzinabrar, que você falou? Zinabre. Enzinabrar e tudo mais. Tá, mas como é que usa esse material da forma correta? Como é que é um aterramento da forma correta? Eu já não aguento mais, cada um tem uma ideia da cabeça. Conta pra gente, a verdade. Vamos lá então, a verdade verdadeira. Isso. É a seguinte, você tem que respeitar um espaçamento de 3 metros entre haste. Então, uma haste, 3 metros outras, e assim sucessivamente. E aí interliga elas. Uma figura, você pode fazer uma figura geométrica, né? Não sei se a câmera tá pegando aqui. Por exemplo, no podcast, para quem tá dirigindo, é melhor não olhar seu dedo, não. Faço uma figura geométrica, qualquer ela que seja, e interligo elas, e ali vou para a cerca ou para o borne negativo do aparelho. Não, é completo. A ideia, então, é uma haste de 2 metros de comprimento no mínimo, por 3 metros de distância. Se o meu eletrificador tem de meio joule, que o nosso menorzinho hoje é 0,6 joules, até 3 joules, eu vou fazer um triângulo com elas interligadas todas, as 3 hastes. Não vai morrer em uma, não? Não, todas elas interligadas, fazendo um triângulo mesmo, 2 metros de profundidade com 3 metros de distância. A partir de 3 joules liberados de potência, eu passo a usar uma haste por joule de mínimo, que também ainda depende muito da condutividade do solo, por isso que é mínimo. Então, assim, para um liquidificador Speedrite 6000i, eu ponho 6 hastes. Para o 12000i, 12 hastes. Para o 18, 18. Para o 46, 46 hastes de aço galvanizado. Grampo de aço galvanizado, cabo subterrâneo encapado de aço galvanizado. Até uma dica boa que eu sofri esses dias, uma fazenda com 18.000i, que eram 18 joules, 18 hastes. E ele fez a interligação entre as hastes com arame mesmo, achando que a princípio é até um conceito bom, porque eu vou ter bastante área de contato com o solo, melhora o meu aterramento. Só que ele botou arame, sem a capa do cabo subterrâneo. Oxidou. Não, com a terra ele enferrujou e quebrou. E ele não deixou marcação nenhuma dessas hastes. Nossa. Que beleza, hein? Imagina pra gente achar onde é que estavam essas hastes de 18 A de aterramento. Você procurou? Ficamos um dia cavucando. Imagina que gostoso. Uma reta escavadeira, né? Cavucando 18 hastes. Aí desde então, meu amigo, deixa a cabecinha da haste pra fora, ou põe bandeirinha. Por favor, não me faça cavucar de novo, não, que eu não gostei dessa brincadeira, entendeu? Mas vem cá, o de 18.000i que você diz, é o 18 né? joules, 18 hastes. 18 joules. Pela lógica, não seriam 15 hastes?
3. Não, é 3 de mínimo. Eu preciso ter a figura geométrica mínimo. Ah, tá. Abaixo 3 ou abaixo é 3, não 3. importa o que aconteça. Exato. E para cada já olha mais, uma acha a mais. Então é Sim. 3 ou mais. 3 ou mais. E assim, importante a gente explicar o porquê do aterramento, né, cara? Como é que se dá o choque? O animal toca no fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo e pelo solo corre até o aterramento. Então o choque só acontece quando ocorre esse retorno. O choque ele tem que retornar do animal para o aterramento? Para o aterramento. Então, o animal toca no arame, o choque desce pelo corpo dele até o solo, pelo solo corre até o aterramento. Então, tem que ter o choque e o retorno. Só que, em solos secos ou arenosos, o solo não tem condutividade. E apesar de você, às vezes, ter a voltagem no arame, ele não descarrega porque o solo não fechou, não chegou no aterramento. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou intercalar um fio de choque. Nesse fio a gente usa isoladores e liga ele lá no botão positivo lá do eletrificador. Aí você põe um outro fio, sem isoladores, ligados ao aterramento desse eletrificador, ou seja, este fio está fazendo o papel do solo, de retorno para o aterramento, já que o solo não está condutivo. Então, sempre eu preciso de choque e retorno. Se o solo não está fazendo retorno para você, você cria o retorno artificialmente, que é fazendo o fio negativo na cerca, o fio sem choque na cerca, sem isoladores. E aí, quanto mais aterramentos auxiliares você faz, você potencializa esse animal tomar o choque. Então, entendendo, o choque eu preciso de voltagens superiores a 4.000, porque menos de 4.000 volts, galera, você não tem choque. E aí já vai a brincadeira. Pelo amor de Deus, se você mede a cerca com folhinha, larga a mão desse costume. Porque medir o choque com folhinha é a mesma coisa que você abrir um tanque de um carro e cheirar. Cheira combustível, mas quanto tem você não sabe. Então tem que ter 4.000 volts de mínimo e tem que ter o retorno. Garantir que esse animal faça o retorno. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu tenho uma vaca que ela tomou um choque a 1 quilômetro. Ou vou botar menos, em 500 metros do aparelho, do aterramento. Esse choque que passou nela, ele vai passar por ela, vai passar pelo chão e vai voltar para o aterramento? Exato. Se o solo for condutivo. Se o solo não for condutivo, ele não volta. Aí você tem que fazer o caminho artificial para esse choque voltar. E é por isso. E esses aterramentos que você faz ao longo da cerca, qual que é a ideia dele? É só para ficar mais fácil de chegar na terra e voltar no aterramento principal de novo? Você vai potencializando o aterramento para que eu tenha pontos de aterramento o mais perto possível aonde esse animal fez o toque na cerca. Tá, mas esses aterramentos auxiliares que você faz no resto da cerca, ele precisa de ter haste também ou não? O aterramento é eu enfiar uma haste para o solo. Sempre de 2 metros? Não, é que tá. Depende muito da condutividade do solo. Sim. Então, de quantos e quantos metros eu faço um aterramento auxiliar? Sabe, a resposta é, quanto mais, melhor. Vai andando, o coração bateu mais forte e você... Aí tem uma outra boa dica, é que se sua cerca está passando perto de um lugar mais úmido, descarrega umas 3 hastes lá. Sabe, quanto mais aterrado, melhor vai ser. Uma outra boa dica é o vergalhão. Você usar vergalhão ao longo substituindo alguns postes de madeira por um vergalhão, porque aí o fio do choque você passa no isolador, para que ele não toque no vergalhão, para não roubar choque, e o fio sem choque, você toca no vergalhão. E aí esse vergalhão ele passa a ser poste e aterramento auxiliar. Então, barateia, de certa forma, a estrutura da cerca e potencializa o choque. É uma dica prática de campo. Se você está numa região seca e arenosa, consequentemente você vai usar mais hastes de aterramento, mais aterramentos secundários do que o indicado inicialmente. E é fato isso. É basicamente uma regra. E o vergalhão aí já não tem mais tanto problema ele oxidar, porque afinal de contas ele já vai fazer o aterramento. Não, é uma questão de custo. Você vai usar mais dele, né? Então ele, obviamente, vai, por ser metal diferente, vai criar um certo zinabre ali, mas você está compensando pelo benefício que ele causa também. Mesmo que o vergalhão também não seja do mesmo material. Ele não precisa de ser galvanizado. Não, sim. Obviamente você vai ter aquele zinabre por não ser o mesmo material. Uhum. Só que o ganho que ele maior. Proporciona é maior, entendeu? Ele vai estar potencializando o seu aterramento central.
Ótimo, ótimo, ótimo. Mas importante é isso, que fique claro. Choque precisa de choque e retorno. Então, é 50% do sucesso para cada um. Sabe, eu preciso que sem choque, sem retorno, passarinho, aquele exemplo que eu dou, passarinho senta lá num poste de 30 mil volts e não toma choque, porque ele não toca em nada aterrado. Quando tem aquele vídeo famoso que chega um mundaréu de andorinha e vai chegando, pesando, aí né? vai pesando, daqui a pouco esse fio toca no outro fio aterrado embaixo, aí elas tudo sai voando e toma choque. Entendeu? Então é isso, tem que ter choque e retorno. Tá, e dependendo da categoria animal, você vai mudar o número de fios da cerca elétrica? Como que é isso? É isso aí. Assim, eu tenho que pensar que eu tenho que botar esse fio na altura desta categoria, desta espécie. Sabe? E eu tenho que provocar que eles toquem no fio do choque e no fio de retorno. Então, por exemplo, para ovinos, a gente começa com 10, 15 centímetros. Para bovinos, com 40, né? Chegando até 1,30. 1,20, sabe? Então, eu vou adequar a altura desses fios de acordo com a espécie e categoria animal que eu estou querendo conter. Tá, porque o ovino tem uma fama danada, né? E eu já presenciei ele cheirar, tomar aquele primeiro choque no nariz, ele afasta, vem correndo e pula no meio da cerca. E aí? Ele vai parar de ter esse tipo de comportamento? Ô Samuel, tem 26 milhões de ovinos no rotacionado na cerca elétrica na Nova Zelândia. Eu tenho dito que o maior empecilho, impedimento para ovinocultura no Brasil chama cerca. O cara começa a criar aqui no Brasil, vai ganhando um certo volumezinho, daqui a pouco ele para com vergonha de buscar os bichos no vizinho. Ou ele para ou ele confina. Aí confinado ele fica mais caro do que o uruguaio. Se você for nos mercados da sua cidade, você não encontra carne ovina brasileira. Você encontra carne ovina uruguaia. Porque chega mais barato para a turma. Entendeu? Então, assim, a ovinocultura, assim como o leite, não é competitivo frente ao mundo, porque o modelo de produção está equivocado. Então, se eu conseguir... será que o carneiro da Nova Zelândia é mais educado, toma mais choque que o carneiro brasileiro? Eu tenho certeza que não. Então, assim, é porque lá o animal está tomando o choque de verdade e aqui não. É porque lá o animal está tomando o choque de verdade e aqui não. Então, se ele tocou lá e viu que dá para passar, ele vai passar. Tá? Então, tem a configuração correta, tem o jaule correto. Fala aí, Ítalo, qual que é a recomendação para ovinos? Um aparelho de no mínimo 6 joules de energia liberada e uma voltagem média, igual a gente disse anteriormente que o bovino é 4.000 volts, o ovino pelo menos 6.000 volts. Quase 50% a mais de voltagem aí para poder segurar um bicho 3 vezes menor para mais. Por que disso? Ele tem o casquinho pequeno, então vamos fazer uma comparação. Você pega um bovino ou um búfalo, por exemplo, que todo mundo acha que é um bicho impossível de se dominar e é o bicho mais fácil tem de se controlar com cerca elétrica. Ele tem aquele pezão grande e está sempre úmido, né, lameado. O ovino, ao contrário, ele tem o casquinho pequeno e muitas vezes bem duro, bem enxutinho, né? Então, e somado a lã, né? Às vezes que também ajuda a isolar. Somado a lã, às vezes, dependendo da região, que acaba se tornando um isolante também. Então, por isso que a gente tem que ter essa potência a mais compensando. E somado a lã, né? Às vezes que também ajuda a isolar. Somado a lã, às vezes, dependendo da região, que acaba se tornando um isolante também. Então, por isso que a gente tem que ter essa potência a mais compensando. Então, jaule a mais e voltagem a mais e a configuração correta intercalando fio de choque e fio sem choque para segurar carneiro. Ou seja, eu não posso comprar o mesmo aparelho para segurar boi e segurar carneiro. Não. Para boi, um liquidificador de meio joule com 4.000 volts resolveu. Para carneiro, eu preciso de um volume de choque muito maior, uma bomba a partir de 6 joules. E em vez de manter 4.000 volts mínimo, eu tenho que manter 6.000 volts mínimo. Isso aí é uma coisa que não é divulgado corriqueiramente. Estendendo né? isso daí também, Samuel, para animais selvagens, né? Que a gente tem muitas áreas hoje atacadas por javalis, porco do mato, capivara, enfim, onça. A gente tem conseguido controlar esses animais aí com choque. E aí essa turma dos silvestres é sempre com essa acompanha o raciocínio maior. do ovino. Perfeito.
E pensando no controle do choque, eu não posso fazer isso daqui no nosso microfone de ouro, eu quero lembrar você que o botãozinho para seguir a gente no Mamíferos Podcast não dá choque. Então você pode apertar sem problema nenhum, que não vai acontecer nada, e você ainda aprende como dar choque nos animais que estão nas fazendas para poder controlar da melhor forma possível e da forma mais barata. Afinal de contas, 15 mil reais. Clique aqui, como é que é? Clique aqui. Tinha um arrasta para cima, agora não tem mais não. Então, segue a gente no Mamíferos Podcast e para aquele produtor que não aguenta mais choque, que não funciona, mostra para ele, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que a partir desses próximos minutos ele vai saber exatamente o que tem que comprar para poder ver que a tecnologia é boa. O problema não é a tecnologia, o problema é quem usa a tecnologia, o que é vendido para solucionar o problema, não é não? Não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. Então, busquem informação e faz certo que dá certo. Com certeza. Mas com relação à cerca em si, eu lembro de o pessoal me explicando que às vezes para bovinos, vamos botar bovinos, lembrando que a gente está aqui falando mais para gado de leite até, né? Nessa conversa nossa. Mas eu já vi que, por exemplo, eu vou fazer uma cerca com 3 fios, eu vou fazer uma cerca com 2 fios. Se eu fizer com 2 fios, eu vou ficar com um fio que é o positivo, que é o que do choque, e o outro que é o terra, ou o neutro. Ou então eu vou fazer com 3 fios, o primeiro é positivo, o do meio é neutro e o de baixo ou é negativo ou é positivo, dependendo do que você quiser. Se o capim for alto, é melhor deixar neutro. O que você me fala? São tantas possibilidades e é tanta gente falando cada coisa que deixa perdido. Como é que você faz? Como é que você escolhe isso? Vamos lá. Você entendeu que eu tenho que ter o choque e o retorno. Isso a gente entendeu. Se o chão faz o retorno para mim, eu posso, inclusive, trabalhar com um fio só. Sabe? Depende da época do ano, categorias, eu consigo usar um fio só, eu vou segurar. Se é mais desafiador em função da condutividade do solo, eu sou obrigado a usar um segundo fio. Eu preciso que esse animal toque em ambos, né? Para que ele tome. Não basta ter o choque, tem que garantir que o animal tome o choque, que é a configuração da cerca que vai me permitir isso. Aí, assim, a cerca de 3 fios, eu falo que é a cerca universal. Como a cerca de 3 fios? O do choque do meio e os das pontas, o de cima e de baixo, sem choque, sem isolador, ligado ao aterramento e feito aterramentos auxiliares. Qual que é a ideia disso? Porque aí eu vou estar com bezerro ou adulto, o bezerro toca no de baixo e no do meio, fecha o curto. O adulto fecha no de cima e no do meio e fecha o curto. Tá? Este é a cerca universal. Só que eu posso usar 1, eu posso usar 2, ou eu posso usar 3. Com 3 eu seguro de mamanda caducando. Tá? Depende da época, eu posso usar 1, 2 ou 3. Você comentou aí que o receio do fio mais baixo tocando o arame. Gente... Tocando pasto. Tocando pasto, desculpa. A vegetação, lembra que eu falei que todo material não isolante que toca meu arame, ele é um furinho, é um vazamento. Tá? Eu disse também que eu posso compensar essas perdas com mais potência. Então, assim, vegetação que rouba meu arame é um vazamento? Eu consigo compensar essas perdas botando mais jaule? Consigo. Então, vai da sua decisão, da sua escolha entre eu fico limpando cerca para manter o meu choque ou eu ponho um eletrificador maior. Então, é possível compensar as perdas por vegetação, né, seriam os vazamentos, né, botando mais potência. Entendeu? Então, e outro ponto importante, eu tenho que lembrar que eu preciso intercalar esses fios. Se eu botar 2 positivos, por exemplo, num solo arenoso, eu não tenho cerca. Você não está dando mais choque. Né? Eu tenho voltagem lá de repente, mas esse animal não toma o choque. Entendeu? Então eu preciso garantir o choque e ele tomar o choque, que tem que ter o fio de retorno. E a ideia do raio que cai na cerca, que dependendo de qual fio que pega, normalmente pega no fio de cima, tem alguma coisa a ver isso aí? É mito, não é? Eu já escutei isso, se botar o positivo no de cima, cai um raio e você queima o aparelho. Então, vamos começar aqui. Fui longe demais? Não, mais de 50% das quebras de eletrificadores, 60%, quase 70%, a origem da quebra não é raio na cerca, é oscilação da rede elétrica
ou raio que vem na rede elétrica. Então, se você puder não abastecer seu liquidificador via rede elétrica, e sim por painel solar e bateria, você está fugindo da maior fonte de problemas. Outro conceito errado do mercado. O aterramento me protege o eletrificador do raio. É o contrário. O raio caça o melhor aterramento para descarregar nele. Então ele vai bater na sua cerca e vai correr por ela para buscar o aterramento do seu eletrificador. Como é que eu me protejo disso? Nós temos um kit para raio, que é um desviador de raio, que eu ofereço uma resistência para esse raio não bater no seu eletrificador, desviar e vir para o aterramento do eletrificador que você fez. Então é um desviador. Eu brinco como se fosse um escudo. Que o tiro vem no seu escudo e vai para o chão, em vez de passar por dentro do seu eletrificador. Então existe formas de você se prevenir do raio, né? E tanto faz, porque o tipo do fio, se é o fio do choque ou o fio sem choque, ele vai buscar de alguma maneira e descarregar no seu aterramento. Mas quanto mais aterramentos auxiliares eu tenho ao longo da cerca, eu estou ajudando a dissipar esse raio para o solo, né, que estaria correndo para ir alcançar o melhor aterramento. Muitas vezes numa fazenda, o melhor aterramento é o do eletrificador. E é por isso que... Se não for o único, né? Se não for o único, sabe? E é por isso que o raio tende a correr na cerca buscando ele. Já até aproveitando, é normal, né, Samuel, que os caras na chuva desligam o eletrificador. Muito normal. Muito normal. O que acontece com o gado quando chove? Ele foge da chuva e fica tudo no canto da cerca. Se está desligado, esse gado vai ficar tocando a cerca. Se vem um raio, morre tudo. Então, não desligue, proteja seu eletrificador, porque esses animais, obviamente, vão continuar fugindo da chuva, só que eles vão parar sem tocar no arame do choque. Porque sabe que vão tomar o choque. Porque sabe que vai tomar o choque, né? E se vier um raio, a chance de perder animal é muito menor. Tá? E se for ligar na rede elétrica, você vai pegar uma tomada de 3 furos, abrir ela do parafuso do neutro, usar um cabo subterrâneo e fazer uma ligação no aterramento do eletrificador. Para quê? Se vier um raio via rede elétrica, em vez de ele passar por dentro do eletrificador para buscar o aterramento dele, já desvia. Já acha na tomada. Já acha na tomada. Tá? Porque a grande maioria das instalações não tem aterramento, né? Não tem. Sim. Nas fazendas, fazenda empresa, aí a rede elétrica da fazenda é como da nossa casa. Então tem para-raios, tem um monte de proteções, disjuntores, tem um monte de proteção. Se você está nessa, sua energia da sua fazenda está nessa profissional igual de cidade, você está protegido. Se não, você vai fazer isso. Pegar uma tomada de 3 furos, abrir ela do parafuso no neutro, ligar no aterramento. E ainda usar um dispositivo clamper, que é um dispositivo anti-surto, que é para ajudar nas oscilações e dar uma filtradazinha também no raio. E ligar seu eletrificador como se fosse um T, ele parece um Tzinho de tomada, e liga ali, ele ajuda porque assim, os nossos eletrificadores, eles suportam uma oscilação de 90 a 240 volts. Só que a gente sabe que a energia rural no Brasil encontra oscilações maiores que essa. Então é bom você botar um filtro a mais e é bom você aterrar. Mas melhor ainda é não ligá-lo na tomada, ligar no painel solar e numa bateria e fugir da maior fonte de problemas, que é a baixa qualidade da rede elétrica no Brasil, rural no Brasil. Mas me explica uma coisa, quando você fala de usar a placa solar junto com a bateria, e qual que é o dimensionamento de um sistema desse solar? Qual que é o dimensionamento desse para conseguir ter um choque de qualidade numa fazenda de corte extensa, por exemplo? Porque não deve ser tão simples quanto ter na rede elétrica mesmo, né? Na questão de potência, gerador de energia. Não, a potência é a mesma, Daniel. O choque é o mesmo, seja ele alimentado via tomada ou via painel solar e bateria. O choque é exatamente o mesmo. Não tem perda nenhuma. Tá? Ainda tem o ganho de você fugir da maior fonte de problema. O eletrificador, Daniel, ele gasta energia. O painel solar gera energia. Então, eles têm que estar bem dimensionados para eu gerar o tanto que esse cara gasta.
Então, aí uma proporção hoje, um liquidificador de 1 joule nosso, você vai precisar de 10 watts. Então, por exemplo, 6.000i, o liquidificador 6.000 que tem 6 joules, a gente usa um painel solar de 55 watts, sabe? Então, eles têm que estar bem dimensionados. Para períodos sem sol, você tem que ter uma bateria. Então, o que você faz? A bateria, o painel solar carrega a bateria toca o eletrificador. Então, durante o dia, a bateria é carregada e à noite a bateria toca o eletrificador, entendeu? Então, voltando, por exemplo, dos 6 joules. O Speedrite 6000i, ele gasta 18 amperes por dia. Se eu colocar uma bateria de 100 amperes, eu posso ficar 5 dias sem sol, que essa bateria toca ele. Tá? Então, é matemática, sabe? É quanto que eu gasto, quanto que eu produzo e quanto que eu armazeno. E aí eu vou planejar a minha cerca. E eu tenho a opção também nesse tipo de sistema de, em algum momento, se for necessário, eu ligar na tomada da rede elétrica normal? Fala do MP aí, Ítalo. Sim. Toda a linha nossa hoje, ela ou é dual, que é o caso dessa linha aí que o Ernesto está dizendo, ou ela é híbrida, que é uma linha que é produzida aqui no Brasil hoje. Ela, inclusive, ela tem uma resistência maior a oscilações de energia, né? Que por ser produzida no terceiro mundo, vamos dizer assim, né? Um sistema elétrico mais falho. Ela já é híbrida, você pode deixar ele ligado tanto na tomada direta, ali 110, 220, quanto já também conectado numa bateria, como se fosse um no-break. Então, caiu energia, automaticamente ele passa a trabalhar na bateria. Voltou energia, ele volta a trabalhar com a energia elétrica e vai recarregando a energia da bateria que foi consumida. Essa segunda linha ela não está ligada na placa solar. Tem a opção também de você usar ela só na placa solar. Placa solar, bateria... Bateria, aparelho, todo o sisteminha. É assim, ela é 12 volts e ela é 110, 220. Simultânea. Eles vão estar ligados. Então, você pode optar fazer dessa maneira como o Ítalo falou, ficar ligado na bateria e na tomada ao mesmo tempo, ou só tomada, ou só painel solar e bateria. Perfeito. Tá? E a linha Speedrite I, são 2 cabos separados. Então, se eu for ligá-lo na tomada, eu vou ligar o cabo de tomada. Se for ligar na bateria e painel solar, é um cabo com 2 jacarezinhos que vai na bateria. Então, a vantagem desse produto nacional é que realmente foi pensado para o Brasil de uma qualidade de energia horrível. E a criatividade é demais, assim, sabe? Exatamente. E aí tem 2 perguntas que elas vão se encaixando aqui, que é os ladrões de carga, né, que a gente já falou alguma coisa aí sobre pasto encostando no fio, e a eficiência do choque à medida que a gente vai ficando cada vez mais distante do aparelho, que automaticamente você vai ter mais pontos de roubo de carga, né? Como que isso funciona? Quais são os maiores ladrões e essa coisa da perda de eficiência? Então, vamos lembrar que é uma questão de carga e potência sempre. Né? A gente falou que eu tenho que vencer resistência. Eu posso ter 2 cercas, Samuel, de 10 km. A cerca do Ítalo e a cerca do Samuel. Ambas têm 10 km. Só que a do Ítalo, que é um cara mais relaxado, o arame dele é fino, enferrujado, isolador ruim, já ressecou, né? Cheio de emendas, gambiarras ao longo da cerca. Como é que é a nozeira? Aquela nozeira. Entendi. Já a do Samuel, e capim tocando arame bastante. A do Samuel, rapaz, ele tem 10 km de cerca, tem 2 porteiras, ou seja, tem só 4 conexões ao longo da cerca. O arame dele é grosso, novo, galvanizado, brilhando, o isolador tá bom, não tá ressecado, não escapou da estaca, não tem capim tocando arame. Ambas têm 10 km. Entendeu? E é aí que eu falo, dá para trabalhar com quilometragem com cerca elétrica? Não. Eu vou precisar de muito mais joule para manter os 4.000 volts na cerca do Ítalo do que na cerca do Samuel. Entendeu? Então, uma questão de carga e potência. Aí, se eu enfrento uma situação, como eu descrevi nessa cerca simulada aqui do Ítalo, eu vou trabalhar com um joule para 2 km. Na sua, eu posso trabalhar com um joule para 5 km.
Entendeu? Então, eu posso compensar essas perdas ao longo do caminho, redutores e vazamentos, com mais Joule, com mais potência. Mas vamos dar uma. Vamos enumerar quais são os ladrões. Primeira coisa, emenda, certo? Não, eu ouso falar que o maior ladrão é aquele arame sem choque que largaram. Jogado no chão. Uma porteirinha jogada no chão. Jogado tocando o seu fio do choque. Isso é comunzaço de achar, assim, sabe? O cara pegou uma bola de arame e jogou na sua cerca, sabe? Quebrou, tinha um arame velho lá da cerca, ou seja, um arame tocando o seu fio do choque no chão é um furão. Um capim que toca o arame é furinho. Não é nem um furinho, nem é um ralo. Esse é um ralo mesmo. É um ralo, assim, sabe? Então vamos lá. Arame tocando no chão é o primeiro. Capim, ou qualquer praga, né? Qualquer planta tocando. Emenda, que é mais? Cara, e na planta é bom fazer um gancho da seguinte: se você pega capim, ele de fato ele é um furinho. Agora, se você pega alguma planta arbustiva, daí ela já fica um furão, porque ela é tenra e ela está aterrada, então ela tende a roubar bastante. Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Tá, então plantas em geral. Aí a gente vai. Quer ver uma analogia bem bacana? Eu ando no meu carro com um liquidificador 18 joules. Tá? Seu carro é elétrico? Não. No porta-malas do meu carro tá um liquidificador grandão meu lá, sabe? É o alarme dele, né? É o alarme. Põe choque nas E maçanetas aí do carro. eu chego numa fazenda, bato o voltímetro lá, normalmente choque fraco. Aí eu tiro o liquidificadorzinho do cara. E antes, quando eu boto aquele meu voltímetro que indica as perdas, Samuel, ele me lê lá 10 miliamperes de perda no liquidificadorzinho do cara. Aí eu tiro o liquidificadorzinho do cara e ponho o meu brutão, 18 joules lá. O que acontece? Ele aumenta o valor de perda. Numa analogia, como se eu tirasse uma bomba pequena, numa tubulação cheia de furinho, que estava só merejando água para fora dos furinhos, e ao tirar a bomba pequena e botar uma bomba grande, em vez de merejar, ele passou a espirrar água. Então fica mais visível a identificação da perda. Você entendeu? Então, é muito bacana essa estratégia que eu faço, porque aí eu mostro pro cara, e aí com esse meu equipamento lá que eu vou andando, fica mais fácil de eu mostrar para ele onde estão os problemas. E aí quais são os problemas? As conexões, mangueirinha, cara, plástico que ressecou, não é mais isolador. É muito comum como o arame acaba trabalhando, ele acaba serrando a mangueirinha por dentro da estaca. Volta atrás aqui, você está falando então que um isolador de plástico, quando ele resseca, ele não é mais isolador? Não é mais isolador. E filtro ultravioleta para evitar que o plástico resseque é caríssimo. E a turma não põe. Entendeu? O que aconteceu com a Seclet no Brasil, Daniel, é que ela não vinha funcionando e a gente sabe disso. Virou sinônimo de dor de cabeça, sinônimo de alta manutenção, e a turma me livra desse problema, tá? Cara, a indústria não cedeu à tentação de fazer um material para esse cara que não queria mais botar dinheiro bom em negócio ruim. Passou a fazer algo barato para atender essa demanda. E aí o que mais vendia no mercado era o mais baratinho. E o mais baratinho não dá para ter qualidade. É bom e barato é um negócio que não existe, né? Sabe, o mais ruim baratinho. E caro a gente acha de monte. E aí, por isso, esse cenário de total descrédito da tecnologia. Porque ela estava mal instalada, com equipamento ruim. Você entendeu? Então, volto lá, faz certo que dá certo. Mas a turma não sabia o certo. Tá? Então, voltando lá, as emendas, conexões, isoladores que falharam, as mangueirinhas acabam sendo cortadas, mangueirinha que escapa, acumula água, terra, sujeira também dentro da mangueirinha, que vira fonte de perda, sabe? Basicamente é isso, assim, sabe? E o principal deles é a porquice maior, que é largar esse arame. Só que tudo isso fica muito fácil de você identificar se você tem aquele equipamento que te mostra exatamente onde estão os problemas. Volta no isolador aqui. Como é que eu faço então para escolher um isolador bom? O que eu preciso? Eu vou chegar lá para comprar na loja. Doutor, eu quero comprar um isolador. O que eu tenho que prestar atenção? Ele tem que ser de plástico virgem, porque
também, para baratear, existe muito plástico reciclado. E o reciclado vem do lixo. E você não consegue garantir que no lixo não tenha resíduo metálico. Papel de bala, sabe, papel de bombom, isso é tudo lá industrializado. Entra como plástico e não entra como plástico e fica resíduo metálico no seu isolador. Sabe? Então, e é comum você encontrar isso de plástico reciclado. Então ele tem que ser virgem, não reciclado, e ele tem que ter muito filtro UV. Sabe? Para demorar para ressecar ao sol. O nosso filtro que a gente compra, por exemplo, para pôr nos nossos plásticos, nos garante 10 anos que esse plástico não resseca. Tá? E é caro isso. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque as coisas que você está dizendo aí de características de isolador tá igualzinho como característica de aspersor. E eu sei que um bom aspersor ele custa aproximadamente o dobro de um aspersor ruim. Com todas essas mesmas características aí. Só que o bom aspersor dura 10 anos. E o aspersor ruim ele dura de 6 meses, no máximo 1 ano. Como é que é a durabilidade de isolador? 10 anos. Bom. Do bom. Exatamente do bom. igual ao aspersor. É o mesmo plástico, é o mesmo polímero, é a mesma coisa, sabe? Então, tem do baratinho e tem do bom. E a diferença de preço também é mais ou menos a mesma coisa? O dobro? Por aí. Ou seja, não vale a pena. Não vale a pena. E assim, o que vem acontecendo, é que as pessoas, o Speedrite é caro. O cara compra um liquidificador fraco, acessórios ruins, o choque não funciona bem, e esse cara, ou ele acaba gastando muito mais estruturalmente. Então eu tenho clientes aí segurando Nelore, segurando cruzamento, com poste a cada, se o relevo permite, com poste a cada 50 metros. O que é mais barato do que uma cerca com poste a cada 50 metros? Não tem. Não tem. Só que aí o cara economizou no material de cerca elétrica, mas foi obrigado a gastar em material estrutural, reforço estrutural, que é o que a cerca elétrica propõe o contrário. A proposta da cerca elétrica é eu tirar a estrutura e substituir por choque. Tá? E a gente no Brasil encontra esse cenário de que uma cerca pesada e com pouco choque, ou sem cerca, com passos mal manejados. Uma outra coisa que eu já escutei falar também, que eu acho bacana da gente conversar sobre, é com relação ao estalo do choque. Eu posso dizer que um choque bom estala mais? Gente, os nossos edificadores são mudos. Então não precisa de ficar aquele barulhinho. Sem campainha. Quem que dorme com um barulho desse? Não, aí tem que instalar o aparelho longe da casa, que aí você não escuta, né, de madrugada. Falando em local de instalação, você deu uma boa lembrança aí. Vocês entenderam, então, que é possível reduzir manutenção com mais potência. Então, um problema a menos na fazenda, que eu vou botando mais potência e não preciso ficar limpando. Mas outro gargalo da cerca elétrica é a falta de monitoramento. Como os edificadores sempre foram muito fracos no Brasil, você era obrigado a colocar o edificador lá no meio do piqueteamento, para melhor aproveitar a pouca energia dele. Tá? Qual que é o problema disso? As pessoas vão lá sempre olhar esse edificador, vai lá olhar o kit para-raio dele, para saber se já está acionado ou não. O ideal é colocar esse edificador perto das pessoas, que não faça barulho, perto das pessoas. A fazenda cria uma rotina de sempre olhar esse edificador, sempre olhar para ele, sempre olhar para o kit para-raio dele, porque uma vez que aquela porcelaninha do kit para-raio foi rompida, ela deixou ele proteger. Então você tem que ter um sobressalente e sempre olhar e proteger. Às vezes, eu tinha um kit para-raio, mas se passou um primeiro raio e explodiu ele e bateu o segundo, você está desassistido, você não está protegido. Então, tem que proteger. Então, instale seu edificador perto de você para facilitar o monitoramento. E se a fazenda não é sua, mas você não fica lá, não fique dependendo. Assim, quanto mais você facilitar a vida do seu funcionário para monitorar sua cerca, melhor ela vai ser monitorada. E aí, diante disso, tem uma outra dica muito boa. Quando a gente falou em linha mestra, automaticamente, vou usar o corredor da minha fazenda como minha linha mestra e vou ramificar. Qual que é o problema disso? O meu fim do choque vai estar no fim da fazenda. Quem que vai medir o choque lá no fim da fazenda? Ninguém.
qual que é a melhor estratégia? Você fazer o seu choque, a sua linha mestra, pelo perímetro e fazer ela chegar ao fim perto do começo. Eu tenho fazendas de clientes que o morão está aqui, a castanha da esquerda o choque nasce, a castanha da direita o choque morre. Então ele no mesmo lugar ele sabe quando o choque está nascendo, deu a volta no sistema todo e quando está chegando. Então, assim, a gente tem que ser redundante em facilitar o monitoramento. Tem que ter várias checagens, facilitar esse gerenciamento para que a gente não fique a pé. Você me lembrou uma coisa que eu gastei alguns anos para descobrir, mas eu queria que você explicasse melhor. Normalmente a turma faz a ponte nas quinas, né? Em toda quina a pessoa faz uma ponte, porque o isolador está no canto aqui, então ele precisa de fazer uma ponte para o choque seguir. Eu tenho que fazer a ponte em todas as quinas de cerca? O choque pode circular ou ele tem que ir e morrer? Sempre, você tirou um braço da linha mestra, ele tem que morrer. Morrer numa castanha, morrer no isolador de canto. Nunca ele volta pro corpo. Tirou um braço, ele nunca volta pro corpo. Não pode ser circular. Não pode ser circular, porque senão eu vou ter fluxo e contrafluxo. Como na água, eu preciso ter sempre um sentido. Sempre um sentido único. Tá? Mas se eu fizer dessa forma, aonde ele nasce, o fio chegando, e aí imagina que eu tenho um círculo, para aqueles que estão escutando, eu tenho um círculo de arame, e eu tenho um fio chegando com choque. Na hora que ele chega no círculo, ele não tende a ir para os dois lados e morrer na outra ponta do círculo? Ele não está indo no mesmo fluxo? Ou ele faz você tem que cortar esse círculo. Ele não pode ser circular. Não é mão dupla, né? Ele não é. Eu não posso ter fluxo e contrafluxo. Esse é o ponto. Eu tenho que ter um sentido único. Começo e fim. Começo e fim. Entendi. E no final da cerca, o choque ele é mais forte ou ele é mais fraco do que no início, perto do aparelho? Se eu tenho um liquidificador bem dimensionado, é comum ter um acúmulo no final da cerca de mais voltagem do que no começo. Esse é o ponto. Se meu liquidificador está bem dimensionado, é comum eu achar voltagens maiores lá no final do que no começo. E por que isso acontece? Porque acumula, né? Você está empurrando muito e está com sobra, ele vai parar, vai acumular no final. E existe alguma chance de, por acaso, esse acúmulo vir a matar o animal porque tem um acúmulo e o choque é muito forte? Cara, nos nossos, zero. Né? Nossos liquidificadores são vendidos em mais de 120 países do mundo. A gente passa por certificações de segurança e qualidade rigorosíssimos. Uma pessoa com marca-passo pode tomar um choque nosso. Imagina a dificuldade que é para liberar um liquidificador desse na Europa. Sabe? Tem realmente muita qualidade. E o que é um bom choque? Não pode passar de 12 mil volts, mais do que 12 mil volts, passa a ser perigoso. Aquele voltímetro nosso, aquele vermelhinho que é indicador de falha, controle remoto, ele tem um isolamento para 13 mil. Por quê? Mundialmente, ele é um equipamento mundial, mundialmente é 12 mil de limite. Então, se eu boto o meu voltímetro numa cerca mais de 13 mil, eu tomo um choque. E eu já tomei vários choques na mão, porque você encontra liquidificadores aí com 25 mil volts. Sabe? E, no outro lado, eu tenho que ter o mínimo de amperagem possível. Os nossos liquidificadores têm 0,01 ampere. Ele é muito seguro. Então, a voltagem é no máximo de 12 mil e a amperagem quase zero. Então, este é um bom liquidificador. E aí, para fazer isso, todas essas medições, você precisa do aparelho, não tem outra forma. O galinho não é uma opção mesmo, em nenhuma opção. Assim, no desespero... Não, você vai saber que tem um pouquinho de choque ali, mas você precisa ter 4 mil para boi, você precisa ter 6 mil para ovinos. Como é que você vai saber isso no galinho? E aí você precisa do aparelhinho para poder colocar lá o voltímetro, e o voltímetro resolve o seu problema. E assim, em outro... Então, a gente falou que essas detalhes, sistemas construtivos, são coisas que não eram ensinados. E um outro grande problema que a gente enfrenta, infelizmente, não existe padronização sobre as potências dos liquidificadores vendidos no mercado. É como te indicarem uma bomba d'água de 2 HP para o seu sistema, e você vai no mercado e ela tem um desempenho de 0,2. Então, assim, é chato isso, porque o cara compra achando que levou vantagem, na verdade, não é aquilo que está escrito no rótulo, sabe? E a gente até tem uma certificação do Inmetro de segurança
mas não tem uma certificação de veracidade dessas potências. Então, são dois grandes problemas: a falta de padronização de potência e os detalhes técnicos dos sistemas construtivos que a gente não aprendeu, que interferem demais no sucesso da tecnologia. Então as pegadinhas são potência, que está escrita na caixa e não é verdadeira. Exato. Os detalhes construtivos e o que mais que a gente tem de pegadinha na montagem e no mercado aí de aparelho? O comprar, né? O que normalmente a gente escuta e não é bem assim. Acho que o principal é essa de potência, né? Outra muito boa. É muito comum os caras falarem de raio de ação. Meu liquidificador é para 200 km no raio de ação de 4. Como é que eu vou esticar 200 km de arame dentro de 4 km? Só a bola, né? A bola comprada. Você vai jogando. A ideia é assim: o tal do raio de ação é a distância, Daniel, que esse animal tocou no arame da sua cerca, do choque, a distância do toque do animal na cerca ao aterramento principal. Mas se minha cerca tem essa configuração de intercalar choque e fio de retorno, qualquer lugar que esse animal tocar a minha cerca, ele toma o choque. Então esse papo de raio de ação, a verdade é que ele não é para 150 km, 200 km, ele é para 4. Só que ele usa um jogo de número ali para vender. Tá? Se fosse assim, por exemplo, a maioria dos parques de safari na África são nossos clientes. É 100 km para um lado, 100 km para o outro. Como é que eu ia trabalhar com raio de ação de 4? Sabe? Então, a gente tem potência para tudo isso. E é importante falar, aquilo que eu falei de 12 mil de máximo. A minha bombinha de choque de 1 joule, a minha bombinha de choque de 46 joules, o pico é de 12 mil. Todos eles. Só que quanto mais joule eu tenho, mais gorda é minha onda do choque. Se ela é mais gorda, ela tem mais torque, sabe? Ela consegue arrastar esse pico de voltagem por maiores distâncias, que não é distância, sim vencer resistências, vencer barreiras ao longo do caminho. Então, quanto mais joule, maior a capacidade de eu empurrar minha voltagem maior por toda a cerca. Bom demais. Exemplo, onda FM e onda AM, né? A FM anda distâncias curtas e a onda AM ela anda distâncias muito maiores, né? Então, joule é isso aí. Quanto mais joule, mais longe ele vai. Bom, turma, acho que nós estamos chegando ao final. Nós já fizemos bastante discussão. Para a gente finalizar, ô Ítalo, o que você tem de novas tecnologias aí, além da parte de solar, né? Os aparelhos ligados ao sistema solar? Samuel, recente agora, nós lançamos aqui no Brasil uma tecnologia de monitoramento da cerca elétrica. Igual nós temos aparelhos já com recursos tecnológicos, controle remoto para ligar e desligar à distância. Essa tecnologia que chega, ela consegue... É um voltímetro, só que é como se tivesse um robozinho ali medindo para nós a todo momento. E isso eu consigo linkar via internet no aplicativo do celular, e a distância da fazenda eu consigo ver a voltagem que eu tenho por setores na cerca elétrica. Então, por exemplo, caiu energia no setor 8, eu ligo lá, ô João, setor 8, confere a cerca lá, por favor. Ele já vai direto no setor. Então isso tá disponível já no mercado para o pessoal aqui no Brasil agora. Uhum. Mais alguma tecnologia nova, Ernesto? Não, sim, acho que é importante ressaltar isso, que os gargalos da cerca elétrica eram potência e monitoramento. E a gente, com esse sistema que a gente está lançando agora no Brasil, você nunca mais vai ser surpreendido pela falta de choque e vai saber onde é que está o problema setorizado. Então você vai ficar sabendo no aplicativo de celular onde está o problema. Está lá no módulo, no piquete tal. Você já liga na fazenda e fala, pode ir lá, que é lá que está o problema. Como é que eu ligo o meu aplicativo no aparelho de choque? Assim, ele é composto de uma central, como se fosse o modem que você põe em casa, né, para receber a internet. Você liga ele na internet, baixa o aplicativo, ele está ligado à internet, você põe lá, Fazenda Samuel. Aí, ao longo da cerca, como também na internet, você vai botando repetidoras, que elas vão se enxergando, e você, né, essa anteninha, você grampeia ela no arame do choque e no aterramento. É um voltímetro. Uhum. Só que voltímetro ligado na internet, te passando a voltagem 24 horas por dia. Então elas vão se comunicando, repetindo o sinal, como de uma repetidora de internet em casa. Perfeito. Sabe? Você cria uma rede
informando isso na sua mão. Então, você nunca mais vai ser surpreendido pela falta de choque. E sim, potência de sobra e monitoramento, cerca elétrica passou a ser solução e não trabalho. Que nem o Ítalo disse no episódio passado, né? Cerca elétrica funciona. E muito. Curto e grosso e efetivo. Vamos para as considerações finais, Ernesto. Cara, eu queria agradecer a oportunidade. Eu sou muito fã do trabalho de vocês há anos, sabe? Obrigado. Vocês são referência para mim e para o Brasil. Anos como Companhia do Leite, né? Porque o podcast é bom pra falar, eu sei que você sabe, só tô falando pra todo mundo, ele fala assim, o Ernesto errou. Não, a gente sabe que você tá falando da Companhia do Leite, com mamíferos é um pouquinho mais novo, recente. né? Somos mamíferos agora também. Sim. Então, assim, agradecer a oportunidade, contem conosco, sabe? Vamos em busca aí de uma pecuária sustentável, vamos trazer rentabilidade para esses nossos clientes aí Brasil afora, produtores. Muito obrigado mesmo. Seu contato? Seu Instagram? Eu tenho Instagram, né? Ernesto_Kozer. Corre lá e eu uso muito ele para passar informações. Você tem um canal no YouTube também, né? Ernesto Kozer Neto. Beleza. Tem algum outro contato que você queira deixar de e-mail, Não, telefone? acho que o Instagram o direct tá lá para isso, e YouTube tá lá. Não, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente divulgando uma tecnologia que é queimada e que a gente sabe que funciona. E vamos divulgar ela para que ela seja mais efetiva ainda, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Seus contatos, Ítalo? Instagram ítalo.gentil. E é esse. Beleza. Daniel? Tá bom, não. Minhas considerações finais, eu vou te falar a verdade. Esse negócio de cerca elétrica é um assunto que todo mundo já viu, ninguém entende. E você deu dicas muito interessantes pra gente. Essa história do choque que vai no animal e volta para o aterramento, independente de onde o animal está, eu acho que essa é uma dica efetiva, não é muito, mas é muito interessante para quem escuta. E todas essas ideiazinhas, olha, o barato vai sair caro no final das contas, e sempre pensa nisso. Eu acho que é uma mensagem muito boa. Economize em estrutura, gaste um pouco mais no seu aparelho, que vai ser muito mais efetivo do que simplesmente colocar um aparelho ruim e ter que colocar quase que uma tela para segurar os animais, né? Acaba gastando numa grade. O pior ainda é não gastar, né? Não gastar e não manejar. Sim. Esse é o maior problema que a gente encontra por não dominar essa tecnologia. E outra coisa, por mais que seja uma coisa que, até por a gente não conhecer muito, com tanta profundidade, tem que chamar alguém que entenda para fazer. Não tem como você ficar imaginando que a pessoa que está próxima de você lá, que por acaso fez uma cerca elétrica, vai ser o melhor cara para te falar como é que faz um negócio da forma correta, né? Então chama alguém que sabe. Se você não sabe, chama quem sabe. Mas, assim, se me permite, procure saber, sabe? Eu penso que lá na Nova Zelândia, voltando na Nova Zelândia, é impensável alguém que trabalhe com pecuária não dominar a tecnologia do manejo, sabe? E quando, falando, por exemplo, assim, para técnicos, cara, se o técnico dominar esse negócio, ele vai orientar o cliente dele a sair de uma solução de R$15 mil por quilômetro para 3 mil ou menos se ele partir para cerca móvel. Então, assim, vai valorizar o passe, né, desse consultor que vai aprender uma tecnologia que não é ensinada e vai valorizar o serviço dele, vira um produto a mais no portfólio de serviço desse cara, assim, sabe? Eu acho que vale a pena, que você vai levar aí o benefício maior, que é fazer essa fazenda produzir mais com menos. Bom demais. Então, Ítalo, só agradecendo no final aí, muito obrigado por você ter vindo. Você também, Ernesto. Bom demais ter você aqui nesses 2 episódios de podcast. E aguarda, porque vocês vão voltar aqui. Contem conosco, Combinado. conosco. Bom, eu queria fazer um último comentário aqui, importantíssimo. A diferença entre caro e barato é resultado. Então, atenção, gente, não vamos fazer gambiarra na cerca elétrica, não. Vamos fazer com material bom, que presta, porque o custo-benefício ele é fantástico. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Ítalo. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. Vamos falar, né? @JPAagro, Revista Força Leiteira, Companhia do Leite, Samuel.cia do Leite e Daniel Mamíferos Podcast. E Daniel.cia do Leite, que acabou que eu não falei pela 1000ª vez. Josenei fala com a gente e acaba esquecendo. Obrigado, gente. Um abraço. Um brinde a todos. Um brinde. Até a próxima. Bigodinho branco.